Como você vai explicar de algo que você não conhece? É óbvio que você não vai ter como explicar porque você não conhece. Então, se a igreja passar a conhecer, a igreja vai saber se defender, usar as palavras corretas na hora certa. Porque existem pessoas também que estão esperando esse derramar. Por incrível que pareça, existem igrejas que estão esperando a profecia de Joel cumprir, o derramar do Espírito Santo cumprir, quando na verdade isso já cumpriu. Onde? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Prestar atenção no que eu li. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos no capítulo 2, irmãos. Está escrito assim, irmãos. Preste atenção. Eu vou ler o verso 1 e depois eu vou pular lá para o fundo. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, irmãos. Eu vou para o verso 14. E a igreja observa. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo agora 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha aí, isso que vocês estão vendo acontecer, Pedro está falando do movimento em Pentecoste, né, que aconteceu aquela glória toda, o poder desceu, saíram lá do cenáculo cheio do Espírito Santo, pregaram, profetizaram. Observe isso. Pedro está dizendo para ele: isso aqui que vocês acabaram de ver, não é embriaguez não. Isso aqui é o derramar, é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí Pedro vai, copia o texto de Joel e volta e prega ele aqui em Atos 2. Observe aqui, ó. Aí Pedro vai e fala o mesmo que Joel falou. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então Pedro está mostrando para ele que o que Joel profetizou no capítulo 2, no verso 28, estava cumprindo naqueles dias, irmãos. Então a igreja vê a veracidade das escrituras, irmãos. O quanto a escritura, a palavra de Deus, ela é séria, ela é real. Profetizou lá e cumpriu em Jerusalém no dia do Pentecoste, irmão. Então Pedro mostra para ele. Pronto, a nossa igreja é uma igreja continuista, irmãos. É uma igreja continuista. É uma igreja que acredita na continuidade do que Deus começou lá em Atos dos Apóstolos, na igreja fundada lá. Nós acreditamos que os mesmos sinais que eles obtiveram lá, também podemos nós obtermos aqui nesses dias. Aleluia. Então nós somos uma igreja que acreditamos na continuidade do mover de Deus pelo seu Espírito Santo, irmãos. E agora eu quero falar, irmãos, sobre o falar em línguas. Eu separei como 3 classificações. Quem aqui é selado com a promessa do Espírito Santo? Quem aqui fala em línguas? Levanta a mão, irmãos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só, irmão, 13. Glória a Deus. Nós vamos buscar, né? Nós vamos buscar para o povo ser cheio do Espírito Santo. Não que quem não é cheio do Espírito Santo, viu, irmãos? Quero deixar bem claro. Não é que quem não fala não é cheio do Espírito Santo. Não é nada disso, tá bom? Irmãos, eu separei da seguinte forma. Eu separei como 3 classificações do falar em língua. Paulo, no 1 aos Coríntios capítulo 13, quando ele vai descrever a caridade, ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Homem e dos anjos. Pronto. Paulo está falando o quê? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Paulo está falando de idioma, que é a língua dos homens, idiomas, e mistério.
Entende, igreja? Língua dos homens e dos anjos, idiomas e mistério. Ainda que eu falasse em idiomas, ou ainda que eu falasse em mistério e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então eu separei que um dos primeiros manifestar do dom de língua foi o dom de língua sobre idioma, irmãos. Quem está me entendendo? Sobre idioma. O falar em língua como idioma. Nós temos a língua dos homens, que é esse manifestar, e temos a língua dos anjos. Por que Deus, irmãos, o falar em línguas em idioma? Presta atenção. Observe isso daqui, irmãos. Quando nós acreditamos que a igreja ela vai dar continuidade, eu só vou fazer esse lembrete, observando que no mesmo capítulo 2, Pedro reforça que essa promessa diz respeito a eles, aí ele fala, diz respeito a vós, vossos filhos, a vossa semente e a tantos quantos Deus, nosso Pai, chamar. Mostrando que nós automaticamente estamos incluídos na mesma promessa, irmãos, de manifestar a glória de Deus, irmãos. Observe isso daqui, igreja. No capítulo 2 ainda. Presta atenção. Naquele dia estavam reunidos, irmãos, pessoas de todos os lugares. E todos pasmavam. Observe isso daqui no verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Ele estava admirado, as pessoas que estavam ali reunidas estavam admiradas. Para a igreja entender, naquele dia estavam reunidos pessoas de quase todos os países existentes daquela época, entende? E quando eles ouviram eles falar em língua, eles ficaram maravilhados. E eles diziam: não são todos galileus que estão falando? Como, pois, observe isso daqui, como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O que isso significa, igreja? Significa que a linguagem que os apóstolos estavam falando naquele dia foram linguagens de idioma. Vocês estão me entendendo? As pessoas que estavam lá eram de outros países. Vamos dizer que hoje, Mariana, fica bem quietinha. Vamos falar que hoje nós estamos reunidos e de repente aqui nesse culto vem um japonês, vem um americano, vem um africano. E de repente aqui o Espírito de Deus toma alguém e começa a falar em línguas. Só que ele não começa a falar em línguas de mistério, ele começa a falar o idioma africano, ou japonês, ou inglês. E aquele que está ali, que é inglês, que fala inglês fluente, vai entender tudo que a pessoa está falando, porque ele está ouvindo você falar na sua língua paterna ou materna. Ou seja, eles ficaram maravilhados porque os apóstolos estavam falando a língua deles, o mesmo idioma deles. Então eles maravilharam com aquilo, ficaram maravilhados. Então quando Deus desceu com o Espírito Santo, a manifestação não foi sobre língua de anjos, ou em linguagem dos anjos, foi em linguagem de idioma. Por que Deus fez isso? Irmãos, Deus pediu para os apóstolos evangelizar toda a terra. Se eles, a não ser Paulo, que era um doutor da lei, os demais eram pescadores, não eram poliglotas ou não tinham conhecimento, se não fosse esse dom, que foi um dos primeiros dons do Espírito que Deus manifestou, o porquê que esse dom foi tão importante na igreja primitiva? Porque era necessário esse dom para alcançar os outros continentes, os outros países. Então quando eles iam evangelizar outro idioma, Deus tomava eles pelo Espírito Santo, e eles falavam em línguas, mas era no idioma do país que eles iam evangelizar. Vocês acreditam nisso? Não tem muito tempo, irmãos, em Rondonópolis,
tem um irmão chamado Cícero, irmãos, Rondonópolis, Mato Grosso. Já passei lá em Rondonópolis, Mato Grosso, tem um irmão que ele tinha muito desejo de conhecer um pregador americano. Só que ele é um analfabeto e pescador, irmãos. Analfabeto e pescador. E ele tinha um desejo de conhecer e de conversar com esse pregador americano. E um certo dia, em uma conferência, ele foi. E ele orou tanto a Deus, irmãos, para falar com esse pregador. Só que quando ele chegou lá, que ele teve uma oportunidadezinha de conversar com alguém que estava ali, ele falou, ele não conversa português e nem entende português. Aí no momento que ele estava, tinha um intérprete, ele falava, o intérprete estava em português. Ele não entendia português. E o irmão, que era analfabeto, também não entendia inglês. Só que quando terminou aquela situação, ele falou, Senhor, eu preciso de conversar com esse homem, Senhor, mas eu não entendo o que ele fala e nem ele vai me entender. Quando ele estava falando, o Espírito Santo desceu nele e ele começou a falar em línguas. Quando ele começou a falar em línguas, que o pregador viu, o pregador veio ao encontro dele e começou a falar em línguas. Quando o pregador americano falava em línguas, ele entendia em português. E quando ele falava em língua, o americano entendia inglês. E eles começaram a bater papo. Glória ao nome santo do Senhor. E conversaram, irmão. Conversaram. E o povo em volta, o que está acontecendo com esses loucos? Ficaram doidos. E um entendia o outro. Glória ao nome santo do Senhor. Então é por isso que esses dons, ele existe. E o porquê que hoje não existe muito esses dons? Porque hoje nós temos escola de idiomas, temos facilidade, temos meios, para estudar. Mas é óbvio que se for necessário, o mesmo Deus que deu, está pronto para dar a hora que a igreja precisar, irmãos. Aleluia, Deus. Então o primeiro dom de línguas é o de idiomas. É a língua dos? É a língua dos? É a língua dos homens, que é a língua dos idiomas, irmãos. Então observe, esse dom veio no início da igreja primitiva, porque era necessário que a igreja expandisse, que a igreja crescesse, que a igreja alcançasse nações diferentes. E para alcançar nações diferentes, tinha que falar a língua da nação diferente. E Deus ia tomando eles, ia falando, ia crescendo, e a glória de Deus ia expandindo. Então a igreja observou que a primeira linguagem, o dom que Deus deu de linguagem, a primeira foi o de idiomas. Foi para falar em línguas, mas falava no idioma daquele país, irmãos. Aleluia. Das pessoas que ali estavam. E assim, o nome de Jesus Cristo se tornou mais popular ainda. Quando aqueles estrangeiros estavam lá, que voltaram para casa, eles voltaram maravilhados. Porque eles ouviram falar de Jesus Cristo na sua língua natural, no seu idioma. E aí quando eles viram os apóstolos maravilhados, falaram, não são todos galileus? E por que estamos ouvindo eles falar na nossa língua paterna? Entendeu, igreja? O manifestado dom de língua na igreja primitiva. Observe o porquê, irmãos, que os reformados, eles afirmam que o dom de língua já teve e não é necessário ter novamente. Eles frisam muito o texto que tem em 1 Coríntios, no capítulo 13. Observe isso daqui, 1 Coríntios 13. Está escrito assim, igreja, no verso 8. Observe o porquê que eles afirmam. Talvez pode alguém ser abordado e abrir esse verso e mostrar para você que o falar em língua não existe mais. Observe isso daqui, capítulo 13, verso 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Agora observe. Firmam nesse texto e falam aqui, Tá vendo? Cessou línguas, cessou profecia, não precisa mais profeta, não precisa mais essas coisas, porque cessou. Só que a gente tem que entender que quando Paulo está falando aqui, ele não está falando que vai cessar, ou que será cessado. Ele está falando aqui de algo que está relacionado ao futuro. Observaram a leitura? A caridade nunca falha,
Mas havendo profecias, elas serão. Serão não é será, será aniquilada. Serão, está dizendo de algo que ainda vai acontecer. Serão aniquiladas. Havendo línguas, cessaram. Cessarão. Então há uma representatividade do futuro e não naquele momento. Entende, irmão? E se eles falam que, baseado nesse texto, a profecia tem que parar, o falar em língua tem que parar, eles esquecem que a ciência também tem que desaparecer. Que a ciência, que é o conhecimento e a exposição da palavra de Deus e o estudo da mesma. Se a profecia tem que parar, se a língua tem que parar, a exposição bíblica e o estudo bíblico também tem que parar, porque a ciência também vai desaparecer. O que é a ciência? Conhecimento. Aí Paulo narra o texto, dando continuidade, irmãos. Ele fala, por que isso vai acontecer um dia? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele fala, quando eu era menino, ele escreve verso 12. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a... Isso aqui é o manifestar de Jesus Cristo. Isso aqui é o manifestar. Então quando vermos face a face, vem cá, quem é que vai precisar de profecia quando ver Jesus face a face? Quem é que vai precisar de falar em línguas quando ver Jesus face a face? Quem é que vai precisar de ciência quando ver Jesus face a face, irmão? Alguém aqui vai precisar? Não. Então quando vermos face a face, pronto, profecia acaba, ciência acaba, linguagem acaba, porque quando vier o que é perfeito, então o que é em parte desaparecerá. Aleluia. Então a igreja está entendendo, irmãos? O falar em língua, ele acabou, igreja? Não. A luz da Bíblia acabou? Não. Não acabou. Ele existe. E ele deve ser cultivado e buscado por todos nós. Então, qual é o primeiro manifestado falar em línguas? Qual que é? É o idioma. É o idioma. É a linguagem para falar no idioma. Vamos falar uma segunda, irmãos, que eu classifiquei como o falar em língua se transformando em uma profecia, onde é necessário a interpretação. Observaram o que eu falei? A segunda classificação que eu classifiquei no falar em língua, eu classifiquei como um falar em língua que tornará em profecia, que é o que Paulo diz, que quando formos falar em língua é necessário que haja um intérprete. Então, se eu falar em língua aqui e manifestar um intérprete, o meu falar em língua já não tornou mais algo misterioso, se tornou uma profecia, porque alguém vai interpretar. Isso é uma. Agora eu vou dar como base para a igreja, onde está escrito, e o manifestado fala em língua, irmãos. Presta atenção, irmãos. Esse falar em língua, irmãos, do que é o idioma, vocês podem observar que Paulo, ele faz questão, irmãos, de falar que o falar em língua, usado como um idioma, ele é como um sinal para os infiéis. Ele é como um sinal para os infiéis. Por que um sinal para os infiéis? Por causa do que eu acabei de falar. Chega uma pessoa de outro país, não teme a Deus, é infiel, mas quando ele ouve você falando na linguagem dele, isso serviu para ele de um sinal. Você entendeu? Um testemunho. O irmão acabou de falar aqui. Isso serviu para ele de um testemunho. Testemunho. Observe aqui, irmãos, ó. 1 Coríntios 14, 22. Presta atenção. De sorte que as línguas são um. 1 Coríntios 14, 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Você viu que a profecia, o falar em língua é um sinal para os infiéis? Mas qual falar em língua que é um sinal para os infiéis? O idioma. O idioma. Olha a controvérsia
controvérsia, presta atenção nisso aqui. Olha a controvérsia nisso aqui. Por isso, irmãos, é que se nós não obtermos um conhecimento bíblico, irmão, nós acabamos embananando. Vocês ouviram o que eu li no verso 22? Agora, olha a controvérsia no verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha e entrarem um indouto ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos? Peraí. Primeiro ele disse que o falar em línguas é como um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. No verso 23 ele está dizendo: se chegar um infiel e todos estiver falando línguas estranhas, vai perguntar se nós não estamos loucos. Por quê? Porque aqui nos dois versos Paulo separa justamente os dois falar de língua. No verso 22 ele está falando de idioma. Eu quero que a igreja entenda que quando a Bíblia foi interpretada, irmãos, para o nosso português não existia duas palavras para a apresentação do falar em línguas, de linguagem, ou seja, era só línguas. Mas no original, a primeira palavra que Paulo fala é xenolalia, que significa idioma. No verso 22, Paulo está falando, irmãos, de sorte que a xenolalia, que é o idioma, são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. No verso 22, a palavra usada por Paulo é glossolalia, que significa enrolar a língua. Entenderam? No verso 23, aí Paulo já está falando do mistério. Aqui já não é o falar em língua de idioma, é o falar em língua que é a língua dos anjos, que é o embolar, o enrolar da língua, que não é um idioma. Aí Paulo fala: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem glossolalia, embolarem a língua, falarem em mistério, as pessoas vão pensar que vocês são doidos. Você entendeu, igreja? Os infiéis vão pensar que vocês são doidos. Por quê? Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus e aos anjos. Presta atenção. 1 Coríntios, verso 2. Olha aí. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, verso 2. Olha o que está escrito aí, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 2. Eu mostrei para a igreja que o falar em língua e idioma dá lucro para os infiéis, porque eles vão ficar maravilhados. Mas se nós falarmos aqui com a língua embolada, eles vão perguntar se estamos loucos. E por que lá alguns acharam que eles estavam bêbados? É simples, porque eles não falavam só em uma língua, eles falavam na língua de todos, e cada um que estava ali entendia a sua própria língua. Mas é óbvio que se alguém falar para mim em português e chegar um americano e ouvir, ele não vai entender, mas eu estou entendendo. Então, um entendia a sua língua, mas o outro não entendia. E assim alguns interpretavam muito diferente do outro, entendeu? Então, alguns achavam que eles estavam bêbados, mas eles falaram: não, eu estou entendendo. Não, eu também estou entendendo. Não, eu também estou entendendo, porque foi repartindo. Cada um falava um idioma diferente. Então, observe o que diz aqui, irmãos. Quando falamos de mistério, olha isso aqui, ó, verso 12. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. Olha isso daqui, irmão. Irmão, olha o quanto é importante ter conhecimento da palavra de Deus. Você pode generalizar, você pode achar que todo mundo está falando em língua, está errado, ou está... Observe isso daqui, irmãos. Quando nós falamos a linguagem dos anjos, olha o que está escrito: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Essa é a mesma linguagem lá? Essa é a mesma? Que cada um ouviu falar no seu idioma? É a mesma? Não é a mesma. Não é a mesma.
Então a igreja vai entender o que é falar em línguas e idioma e o que é falar a linguagem dos anjos. Quem fala a linguagem dos anjos fala de mistério, fala de coisas sublimes, fala de coisas que só Deus e Ele entende. Ou melhor, Ele não entende não, perdão, da colocação da palavra. Ele não entende não, fala a Deus e só Deus entende. Olha isso daqui, irmão. Irmão, a palavra é fantástico. Olha isso daqui, irmão. Olha a qualidade, olha a exposição, presta atenção. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Então, é mistério, igreja. É mistério falar em línguas. Então, presta atenção, irmãos. Quando estamos falando... Coríntios 12, 10. Olha isso daqui. Então, a segunda linguagem que eu classifiquei é a linguagem dos anjos. Porém, esta linguagem, ela é uma linguagem que pode ser usada publicamente. Observe isso daqui, igreja. 1 Coríntios 12, 10. Quando eu falo desse dom, observe isso daqui, ó. Quando eu estou falando do falar em línguas dos anjos, está falando de mistério, e fala Deus. Agora, observe aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Ó, e a outros, aqui Paulo está falando da distribuição dos dons. Olha isso daqui. E a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Olha isso daqui. Variedade de línguas, e a outro a interpretação da língua. Então, essa linguagem que eu estou classificando, a primeira idioma, a segunda, que fala de mistério, esse manifestar aqui de língua é um manifestar que ele pode ser interpretado. Podemos ter pessoas que têm o dom de interpretar as línguas. Quando esta língua foi interpretada, ela deixou de ser mistério, porque ela foi interpretada. E quem interpretar vai passar para nós a interpretação em português. Entendeu? Ele vai interpretar e vai dizer: irmão, o Senhor está dizendo assim, ó, irmão, o Senhor está dizendo assim. Um vai falar em língua e o outro vai interpretar. E toda a igreja que está aqui vai entender a interpretação em português. Quando nós entendermos a interpretação em português, ela deixou de ser mistério, porque passou a preencher o nosso entendimento. Então, automaticamente, ela deixou de ser mistério e passou a ser uma profecia. Vocês entenderam, irmão? Ela deixou de ser mistério e passou a ser uma profecia. Então, essa linguagem aqui, irmãos, ela pode ser usada publicamente, sim, na luz e na interpretação de um irmão que tenha o dom para interpretar e falar em línguas, irmãos. E quando, irmãos? O que Paulo quer dizer, irmãos? Quando devemos falar em língua para ter intérprete? O que Paulo está se referindo aqui? O que Paulo quer dizer? Quer dizer então que a igreja só pode falar em língua quando for para interpretar? Não. Observe aqui, irmãos, ó. O que Paulo está querendo dizer é que a interpretação está querendo, não. Está dizendo, né? Está dizendo. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que a interpretação e o falar em língua, ele não deve ser usado quando estamos ministrando. Por exemplo, eu estou ministrando sobre vocês nessa noite. Se eu começar a fazer uma exposição aqui, uma pregação em línguas, é necessário que haja um intérprete. Por que tem que ter um intérprete, irmãos? Porque se não houver um intérprete, a igreja vai ficar sem fruto. Eu vou estar pregando em línguas e a igreja vai estar sem fruto. Mas às vezes tem pessoas que confundem, irmãos,
Tem pessoas que confundem quem está presidindo com quem está aí no banco, achando que a irmã que está aí não pode falar em línguas. Existe, eu vou falar sobre o terceiro falar em línguas, que é o a sós com Deus, ou o para edificação própria. O primeiro é o idioma, o segundo é alguém que está ministrando e pode haver intérprete, e o terceiro é o a sós com Deus, é a sua adoração pessoal, irmãos. Quando Paulo vai falar, explicar para a igreja, observe aqui, irmãos. Será que Paulo falava em língua, sim ou não? Será que Paulo falava em língua, sim ou não? Irmão, o povo está com medo? Sim. Irmão, Paulo, apóstolo Paulo, ele falava em línguas, sim ou não? Sim. Ele falava a língua dos idiomas ou a língua dos anjos? Os idiomas. As duas. As duas. Só que Paulo, ele foi bem razoável, irmão. Se eu falasse o que Paulo falou, eu ia ser taxado como um arrogante. Se eu falasse aqui para a igreja o que Paulo falou, eu ia ser taxado como um arrogante. 1 Coríntios capítulo 14. Verso 18. 1 Coríntios 14, 18. Olha as palavras do apóstolo Paulo, que se eu dissesse, seria tajado como um arrogante. Olha o que Paulo falou. 1 Coríntios 14, 18. O que Paulo falou? Lê alto, irmão Mateus. Dou graças a meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Olha aí, irmão. Olha aí. Eu dou graças a Deus, porque eu falo em língua mais do que todos vocês. Eu falo em língua mais do que todos vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Porém, aí ele vai falar. Observa aí, ó, a introdução do verso. Verso 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em língua do que vós todos. Todos. Vocês falam em língua? Eu falo mais que você. Olha para isso. Vocês falam em língua? Eu falo mais que vocês todos. Todos vocês. Eu falo mais em língua do que todos vocês. Foi o que o Paulo acabou de falar. Aí ele vai e fala. Todavia eu quem? Paulo. Quem era Paulo? Pregador, evangelista, fundador de igreja, paz, líder espiritual. Entendeu? Era Paulo, pregador, fundador de igreja, o pastor, o ancião, quem vocês quiserem pensar, era Paulo, o pregador. Aí ele vai falar dele, ó. Todavia, eu antes quero falar na igreja. Vem cá. Se Paulo viesse congregar hoje, onde é que Paulo estava aqui agora à noite? Se Paulo, apóstolo, estivesse aqui entre nós, onde que ele estaria aqui agora à noite? Onde é que ele está? No culto. Quem é que atendeu o culto hoje à noite? Paulo. Aí está dizendo, agora quando eu vou para a igreja, ó, eu falo em língua mais do que todos vocês, só que é um. Mas quando eu vou para a igreja, que eu tenho que atender os cultos, que eu tenho que atender o ajuntamento, aí eu entendo que os meus irmãos não vão entender o que eu vou falar em línguas. Então, peraí. Todavia, eu antes quero falar na igreja. Aonde? Na igreja. Porque qual é o lugar que ela ocupa na igreja? Pregar. Quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência. Para quê? Para que possa também instruir os. Então automaticamente ele está mostrando que quando ele está na igreja, ele está tomando a função de instruir. Você entendeu? Ele está mostrando que quando ele está na igreja, ele não está simplesmente sentado, não. Ele está aqui atendendo. Então ele fala assim, ó. Quando eu estou na igreja, eu prefiro falar 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Por quê, irmão? Porque ele está instruindo. Então, eu, como pregador, não é correto eu atender aqui e estar falando em línguas. Porque quando eu falo em línguas, eu falo de mistério e a igreja não entende. É por isso que Paulo fala, quando eu vou para a igreja,
Eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma para que eu possa instruir os meus irmãos do que 1000 palavras em línguas estranhas. Mas Paulo está dizendo quando ele está falando do pregador, irmãos. Então quando ele está instruindo o povo, não é aconselhável, porém às vezes é irresistível. Às vezes você está pregando aqui e vem a glória de Deus que é irresistível e você não consegue segurar, você fala algumas coisinhas em língua que a gente não entende, nem quem fala entende. Às vezes tem pessoa que entende, né? Mas tem pessoa que não entende. Então o que Paulo está falando para não falar em línguas é os pregadores. Os pregadores, quando estiver pregando, vocês esforçam para vocês não falar em língua, para não gerar um vazio na mente de quem está ouvindo. Porque quem está ouvindo precisa de entender. E para entender tem que ser o português. Glória a Deus. Então é disso que Paulo está falando. Mas Paulo não está falando do seu particular. Paulo não está falando do seu individual. Quando partiu para o individual, Paulo falou: eu falo mais em língua do que todos vocês. Vocês estão achando que esse Paulo que está aqui no culto, esse Paulo que prega, esse Paulo que ensina, na hora que eu estou pregando, eu não estou falando língua? Vocês acham que no banco, lá em casa, no quarto, na estrada, viajando, vocês acham que eu não falo em línguas? Aleluia. Eu falo mais do que todos vocês. Mas eu sei a hora certa. Eu sei que se eu falar aqui, eu poderia atender esse culto em línguas, mas não iria gerar frutos para vocês. Grande Deus. Então Paulo falava em língua, igreja? Lógico. Lógico que falava em língua. Então presta atenção. Quando que eu não devo falar em línguas? Quando estiver pregando. Quando estiver passando uma mensagem. Irmã, Deus pediu para falar com você. Fala, irmão. Amém. A pessoa fica assim. Não entendi, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falo: irmão, aí o recado não vem. Falar em línguas, transmitir uma mensagem em línguas, não é lucrativo, porque a pessoa não entende. Já pensou? Te diz o Senhor, amém. Você entendeu o quê? Então eu não posso passar uma mensagem em língua. Igreja, te diz o Senhor e blá, 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 blá. Vocês vão entender o quê? Nada. Aí, se for para essa exposição, tem que ter um intérprete. Tem que ter alguém com dom de interpretação. Aí eu falo em língua e o irmão levanta e fala: oh, irmão, eu interpretei. Ele disse assim, 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 assim. Assim, assim, assim. Aí gerou fruto. Entendeu, igreja? Mas e no meu individual aí? E a irmã aí no banco? E o irmãozinho aí que está sentado aí? Vocês podem falar em língua, sim ou não? Pode. Lógico. Aí agora eu vou mostrar para você a terceira linguagem. Que eu separei como o a sós com Deus. A terceira linguagem é o a sós com Deus. Presta atenção, irmãos. A adoração e edificação pessoal, irmãos. A edificação e a adoração pessoal. Essa já não precisa de intérprete. Porque, para quem não sabe, é o único dom movido pelo Espírito Santo que edifica a si próprio. Ouviram o que eu falei? Quem tem o dom de curar, ele beneficia quem? Terceiros. Quem tem dom de profecia, ele beneficia quem? Terceiros. Quem tem dom de operação de maravilha, beneficia quem? Terceiro. Quem fala em mistério, edifica quem? Assim mesmo. Assim mesmo. Assim mesmo. É o único dom do Espírito Santo que edifica quem usa. Vocês entenderam? É o único dom do Espírito Santo que edifica a si próprio. Porque quando você tem cura, você cura o próximo. Quando milagre acontece com o próximo. Quando é o dom de expulsar demônio, você expulsa o demônio do próximo. Quando é, você entendeu? Vai tudo trabalhando para o terceiro. Mas quando é o falar em línguas, você edifica a si próprio. Ou seja, a si mesmo. Então observe, igreja, que o falar em língua é um mover do Espírito Santo, irmãos. É um mover de Deus na vida da igreja. E existe, irmãos,
o falar em língua, ele é movido pelo Espírito Santo. E existe uma recomendação lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, irmãos. Eu vou fazer a leitura. 1 Tessalonicenses está no Novo Testamento. Capítulo 5, verso 19. Observe o que está escrito, irmão. Não extingais o Espírito. Irmão, isso é muito importante, irmão. Isso é muito sério. O não extingai o Espírito significa não apaguem o Espírito. Olha para isso, irmãos. Não extingais o Espírito. Não apague o Espírito. Aqui, irmãos, o não apagar o Espírito está falando de uma pessoa ou de um poder da pessoa? O poder. O poder. Alguém pode apagar o Espírito Santo? Você pode apagar o Espírito Santo? Mas você pode apagar o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Olha o verso seguinte. O que fala no verso seguinte? Não desprezeis as profecias. Não dê desprezo. Quando você dá desprezo para alguém falando em línguas, quando você dá desprezo para alguém profetizando, você está apagando o Espírito Santo em você, porque você está sendo descrente diante do operar do Espírito Santo. É claro que não estamos falando de meninice, babaquice. Pessoas que acham que porque está tomado pelo Espírito Santo deve quebrar, subir, descer, bagunçar, rodopiar, tirar a roupa. Isso é loucura. Subiu uma turma no monte, e quando desceram do monte, estava orando, estava cavando um buraco ao pé do monte e enterrando a Bíblia. Mas falou que foi no Espírito Santo, falou que não precisa de Bíblia mais não. Quando que o Espírito Santo vai falar isso, irmão? Que Espírito Santo vai falar isso? Vocês entendem? Então, às vezes, vem pessoas com algumas coisinhas assim, porque assim, acho que pelo fato de eu estar explicando aqui, aí acha que eu também estou tomando com o Espírito Santo. Vou quebrar lá. Estou tomando com o Espírito Santo, vou tirar a roupa aqui, que o Espírito Santo mandou. Entendeu, irmão? Ou vou, sei lá, tantas loucuras que o profeta faz, o povo doido faz, irmão. Esse negócio de quebrar a cadeira e bota para esbagaçar, e vai, e pula, e sobe negócio. Irmão, às vezes a pessoa fala, mas Isaías andou pelado um bocado de tempo. E se Deus mandar eu andar pelado hoje? O problema é seu. Agora presta atenção. Tem que ter uma obra de Deus no fato de você andar pelado. Se a pessoa vê que Deus mandou vir para o culto só de cueca, eu quero uma prova viva depois de que Deus operou através daquilo. Por quê? Porque quando Isaías ficou pelado, olha isso daqui. Presta atenção. Isaías andou pelado, sim ou não? Quem conhece Bíblia, sim ou não? Sim. Sim. Mas como que aconteceu? Isaías era um profeta de Deus. Ele era um representante de Deus. E Deus tomou ele para anunciar para as nações de Israel o seguinte: olha, vai vir um juízo de Deus sobre vocês, e vocês vão ser levados em cativeiro. E o povo não deu crédito na pregação. Aí Deus falou com Isaías, falou a Isaías: quando o Egito invadir Israel, o Egito vai levar o meu povo pelado. Vai levar eles para o Egito pelado. E eu quero que a partir de hoje, você prega para eles como que eles vão para o Egito. Aí Isaías: não entendi nada, Deus. É para não ficar pelado, Deus, é isso mesmo. Tira a roupa. Não, tira a roupa. É loucura, né, irmão? Coisa de Deus. Aí ele tirou e saiu andando. Que é isso, Isaías? É do jeito que vocês vão para o Egito. Eu estou aqui hoje livre e estou dando um exemplo. Esta profecia, ela é simbólica. O que eu estou me comportando agora, vocês vão se comportar amanhã, mas vão ser levados para o Egito pelado. Você está doido, Isaías? Isaías sobe e desce pelado, sobe e desce deserto, sobe e desce deserto. Quando pensa, não, Deus, está bom, Isaías, veste a roupa, Isaías vestiu a roupa. Chega o rei do Egito, invade Israel, pega Israel e destrói. Aí o rei do Egito, sem saber de nada, tira a roupa desse povo hebreu todinho. Oh, irmão, que é isso? Vocês vão tudo pelado pro Egito. Ó, filhinha de peladão. Aí Isaías vestido, ó. Falei para vocês, ó. Entendeu? Então a profecia, o fato de Isaías teve um resultado depois.
Então, se Deus te tomar, se você dizer que você está com Deus para fazer alguma loucura, eu quero um resultado depois. Se não tiver resultado depois, não foi o Espírito Santo, foi sua carne. Porque o que Deus faz, Deus garante. Olha, Isaías, não falei para você que eles iam pelado? Olha lá, a turmona lá, Roma de homem lá e mulher, tudo pelado dentro do Egito, para cumprir o que eu te dei e te revelei. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Entendeu? Não é chegar lá e vir para cá, irmão. Hoje Deus mandou atender sem camisa. Tirar o terno, vou tirar a camisa. Sim, tudo bem. Quer atender assim? Atende. Nós respeitamos. Agora depois, cadê o sinal? Cadê o milagre? Não aconteceu nada, só gerou escândalo. Então foi Deus? Então Deus é um Deus de confusão? Deus é um Deus de confusão, igreja? Não. Claro que não. Quando Deus fala, Deus garante. Deus não é Deus de confusão. Glória a Deus. Então a igreja entendeu? Porque às vezes eu estou falando aqui, não apaguei o Espírito Santo, aí todo mundo acha que qualquer coisa é Espírito Santo, irmão. Vou entregar a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, lá Deus falou comigo. Você entende? Coisas que não trazem edificação. Nós temos que ser espiritual, mas sermos também inteligentes. Nós, o povo de Deus, é um povo sábio, é um povo inteligente, irmão. Não é um povo que anda fazendo bobagem por aí. E Deus querendo operar, irmão, Deus não precisa de muita leutria. Ele chega e opera e o nome de Deus é glorificado. Que impede Deus aparecer aqui nesse culto e fazer um milagre? Nada impede, irmão. Não importa se eu grito, se é minha voz ou se eu falo baixo. Se foi Deus que mandou falar, o milagre vai acontecer. Porque Ele é Deus, igreja. Então vamos lá. Não apagueis o Espírito. É um pedido, irmãos. Não apagueis o Espírito. Que é distinguir. Não desprezeis a profecia. Profecia aí não significa só profeta, não. Te diz o Senhor amanhã assim, assim, assim. Não, profecia vem de pregare, que é a exposição da palavra de Deus. Está escrito em Apocalipse que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. O que é isso? A exposição da palavra de Deus, irmão. Não é também que a igreja acha que todo mundo tem que sair profetizando tudo. Tem que profetizar? Tem. Existe o dom? Existe. Para edificação? Sim. Mas profetizar guiado. Profetizar inspirado, movido, cheio do Espírito Santo. Pode profetizar. Entende, igreja? Então não apagueis o Espírito e não desprezeis a profecia, irmãos. Não despreze a profecia, irmãos. Eu quero falar sobre o terceiro falar em línguas, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 14 de novo. Vamos lá? Eu já vou parando, viu? Quantas horas aí? Assim? Santo Deus. Terceiro, falar em línguas. Olha, irmão, vocês entenderam tudo que eu falei nessa noite? Deu para entender? Olha, eu falei que existe um primeiro manifestado dom de línguas, que é o de idioma, que serve como sinal para os infiéis. Eu falei de um segundo falar em língua, que é o que exige o intérprete, que esse, sendo interpretado, passa a ser uma profecia, tá certo? Mas que se chegar um outro aqui, nós estiver todos falando em mistério, eles não vão entender, vão chamar de louco. Agora existe um terceiro falar em língua. Irmão, isso daqui é lindo, isso daqui é maravilhoso, isso daqui é perfeito. Por favor, 1 Coríntios 14, 14. Olha a profundidade disso daí. Está escrito assim. 1 Coríntios 14, 14, que é a terceira. É o que eu classifiquei como a sós com Deus. Olha isso. Por quê? Aqui é Paulo. Por quê? Meu Deus. Porque se eu orar em línguas estranhas, se eu fizer o quê? Orar em línguas estranhas. O que acontece? O meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Irmão, isso é muito importante. Então, Paulo está dizendo que eu posso orar em línguas estranhas, mas quando eu estiver aqui orando em línguas estranhas, o meu entendimento vai ficar sem fruto. Mas o meu espírito, como é que fica? Como é que fica? Forte, bem. O meu espírito fica
Bem, porque quando eu estou orando em línguas, isso aqui já diz respeito ao seu individual, ao seu particular com Deus, irmãos. Observe isso daqui, igreja, ó. Porque se eu orar em línguas estranhas, irmãos, orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas Paulo está dizendo que existe o orar em línguas estranhas. Existe você entrar no seu quarto e ficar lá no seu cantinho orando em línguas estranhas, orando em línguas estranhas, e vai orando e vai falando. Naquele momento o seu entendimento ele está ficando sem fruto, porque você não está entendendo, mas o seu espírito está sendo alimentado, porque quando eu estou orando em línguas estranhas, o Espírito Santo está orando em mim, irmão. O Espírito Santo está orando por mim, e o Espírito Santo está orando através de mim. Então existe uma fusão do Espírito Santo quando eu estou orando em línguas. Isso é fato, isso é realidade, igreja. Às vezes eu tiro algum tempo, essa daqui de vez em quando me falou, pai, o que estava acontecendo no quarto? Porque eu sou, parece que estava meio doido lá no quarto, com barulho. Às vezes eu vou orando, de repente eu começo a orar em línguas, e o meu entendimento ele fica sem fruto, mas o meu espírito vai orando bem, porque eu não estou entendendo o que eu estou orando, mas o Deus que está recebendo, o Espírito Santo que está atuando em mim naquele momento, ele sabe o que eu preciso, ele sabe de fato aquilo que é necessário, ele começa a orar em mim, orar por mim e orar sobre mim, glória ao nome santo do Senhor. Aí naquele momento, naquele individual, eu já não estou mais um homem carnal, eu já estou sendo envolvido pelo Espírito Santo, e ele vai falando com Deus, e o céu vai abrindo, o céu vai descendo, porque quem está orando é o Espírito, irmão. Quem é o Espírito? O Espírito Santo que está orando comigo aquela oração. Oh meu Deus, isso é maravilhoso, irmão, isso é lindo, isso é bíblico, irmão, presta atenção. Quando eu oro pelo Espírito, meu espírito ora bem. Quando eu oro em línguas estranhas, meu espírito ora bem. Glória ao nome santo do Senhor. Será que essa igreja não é a igreja da qual Paulo está falando aqui, irmão? Será que essa Bíblia ficou para quem, se não for para nós, se não for para os nossos dias? Será que essa promessa não diz respeito a nós, não diz respeito a nossos filhos, não diz respeito a nossos netos? Será que a igreja não vai orar em línguas? Será que a igreja não vai sentir o mover do Espírito Santo? Será que o poder de Deus não vai te tomar e a sua vida será mudada? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Isso aqui, esse orar em língua, não é para aparecer para A e nem para aparecer para B. Isso aqui é uma manifestação perante a pureza de Deus, irmão. É uma oração no Espírito, e o seu Espírito você vai orando em línguas, porque quando você ora, irmão, lá em Romanos, depois nós vamos falar sobre isso. Está escrito que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Vocês entenderam? Eu não vou abrir cada orar, está muito tarde. O Espírito Santo intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos o que devemos pedir. Então quando você começa a orar em línguas, ali o que vai falando com Deus são palavras exatas, são palavras perfeitas, que o seu espírito vai orando a Deus, palavras perfeitas, não é abobrinha, não é bobagem, não. Quando você vai orando em língua, são palavras perfeitas, palavras que vai direto no coração de Deus, direto no coração de Deus, que é o Espírito que está rogando por você, é o Espírito que está intercedendo por você. Então quem aqui nessa igreja fala em línguas, em nome de Jesus Cristo, quando você for fazer a sua oração no seu quartinho, no secreto, esforce, ligue a mente no céu, que você vai fazer oração em línguas estranhas, você vai orar em línguas estranhas, uma pedra vai ser rolada do seu caminho, o céu que não abria há muito tempo vai abrir. Aleluia. Tem gente aqui que estava precisando disso. Aleluia. Você, irmão, tem gente aqui que Deus já selou com promessa, e que ela falou uma palavra, duas, e que ela tem medo de falar de novo, que ela tem medo de ser da carne. E escuta, ninguém fala em língua da carne. Você vai falar em língua, o Espírito de Deus vai te tomar. Vai te tomar. Glória ao nome do Senhor. Você vai orar em casa, você vai clamar em casa, você vai falar em língua. Os capetas que tiver lá, na linguagem dos anjos vai ser expulso, na linguagem dos anjos vai ser repreendido. Às vezes você não sabe os demônios que estão lá,
o espírito te pregar na oração, ele sabe onde o demônio está, debaixo da mesa, no guarda-roupa, no banheiro, na cozinha, no armário. O espírito de Deus que está em você vai achar ele. Glória. Aleluia. Eita glória, aleluia, Deus. Glória a Jesus. Essa igreja é uma igreja que acredita nos dons de Deus. Levanta a mão, dá glória para o teu Deus. O Espírito de Deus vai te tomar as pedras do tropeço, a carnalidade vai sair da sua vida, porque o Espírito de Deus vai encontrar contigo, vai encontrar com o teu corpo, com a tua alma, e as coisas vão mudar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia ao Senhor. Quando você ora em língua, o que você precisa vem. Meu Deus do céu, é fantástico demais, irmão, inacreditável. Você vai orando em língua e ele vai pedindo o que você precisa. Você não imagina. Irmão, eu vou falar uma loucura aqui. Se você começar a orar em línguas em sua casa, sua vida vai ser revolucionada, transformada. Absurdos espiritual benigno vai acontecer na sua vida. Amém. Vai. Amém. Vai. Porque aí você vai orar e vai pedir a coisa certa. Amém. Você entendeu? Você vai orar em língua e vai ser a coisa certa. Vai ter um rebuliço, vai ter uma mudança, vai ter uma transformação. Vai. Só que aí a pessoa fala, então, quem não ora em língua, quem vai fazer? Aí Paulo vai e fala. Já estou encerrando. Aí Paulo vai e fala. Depois que ele fala no entendimento, meu entendimento fica sem fruto, porque eu orei em língua. Meu entendimento ficou sem fruto, eu não entendi o que eu falei. Eu orei 40 minutos em língua, você entendeu o que? Nada. Meu entendimento ficou sem fruto, mas meu espírito ficou bem, cheio, recheado, porque pediu a coisa certa. Aí Paulo fala, mas e aí, Paulo? E o entendimento, como é que fica? Aí Paulo fala, e eu que não tenho língua, como é que fica? Aí Paulo, calma, meus irmãos. Que farei, pois? Que farei, pois? Interrogação. Orarei com o Espírito, correto? Mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito. Eu vou falar outra coisa que talvez a igreja não sabe. Existem cânticos em línguas, viu? Eu já vi diversas vezes. A irmã começa a ir, e o negócio vai e é coisa engraçada, né, irmão? As coisas de Deus é mistério. Mas existe cânticos, olha aqui, irmão. Que farei? Pois orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Você tem entendimento? Meu irmão, o que Paulo está falando aqui, meus filhos? O que eu quero dizer para vocês é uma coisa. O que, Paulo? Não deixa de orar, não. Se você não consegue orar em língua, ora pelo entendimento. Se você não ora pelo entendimento, ora em língua. Se você não ora em língua, ora pelo entendimento. Mas não deixa de orar. Não para de orar. Ou ora pela linguagem, ou ora pelo entendimento. Mas não deixa de orar. E o que você faz mais? Fala, eu canto em língua, eu canto pelo entendimento, eu canto o corinho da igreja, eu canto o que eu não sei, mas eu canto. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Oh meu Deus, vamos parar com o horário, não dá, igreja. A igreja entendeu, irmãos? A igreja entendeu? Existe o derramado falar em línguas para idioma. Existe o derramado falar em língua na presidência, que tem que ter intérprete, tá? Tem que ter intérprete. Aí eu falo, mas Paulo falou que quando for falar em língua tem que ter intérprete. Não, olha isso aqui que ele falou. O individual, o particular. Eu oro em línguas. Meu espírito ora bem, tem que ter intérprete. O intérprete é se eu estiver ministro. Na igreja, eu prefiro falar 5 palavras no meu idioma do que 10 mil. Porque se eu falo no meu idioma, ministrando, eu estou instruindo os meus irmãos. Mas se eu falo em língua, entende? Agora, eu falo mais em língua do que vocês tudo. E eu oro em língua que você nem imagina. E também, Paulo, também pelo entendimento. Mas eu não tenho dom, ora pelo entendimento. Você não pode deixar de orar. Glória a Deus. A igreja entendeu, irmãos? Ficou bem claro? Glória a Deus. A linguagem do idioma, a linguagem que exige intérprete e o particular. Você e Deus, Deus e você. A palavra está vindo no culto, você está aí sentadinho, a palavra está vindo, Deus está te visitando. Você quer falar em língua? Fala em língua, irmão. Fala em língua, fala em língua, fala em língua. E deixa a glória de Deus te tomar.
Entendeu, irmão? Deixa o Espírito de Deus te tomar. Agora, com entendimento espiritual, entendimento espiritual, entendimento espiritual. Não fazer bobagem. Estou tomado por Deus, vou subir no telhado dessa igreja. Só sou o espírito do Homem-Aranha que pegou ele. Entendeu, igreja? Então vamos ser um homem de Deus, mulher de Deus de verdade, né, irmão? Na luz, na postura, no entendimento, na prudência e a glória de Deus vai tomar. Tem um recadinho de Deus para alguém que está aqui, viu, irmão? O Senhor me falou na hora da oração: resiste o diabo por fé, que ele vai fugir do seu caminho. Amém. Tá bom? Ele vai fugir do seu caminho. Você entrou aqui nessa noite e a pressão e a opressão está grande, mas em nome de Jesus Cristo, essa opressão seja repreendida agora na sua vida. Receba a paz dessa palavra. Receba a paz deste culto dentro da sua alma. O diabo já fugiu. Você vai chegar em casa hoje e a sua casa vai estar mais leve. O ambiente familiar vai estar mais leve, porque eu vejo um fogo saindo deste culto e indo diante de você para queimar o mal que está no teu caminho, para queimar o mal que está na tua casa, que está te oprimindo, que está fazendo você chega em casa, o ambiente pesa, a tristeza pesa, parece que as coisas estão erradas. Pesou até hoje, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Opressão, energia negativa, maligna, seja lançada no abismo agora. Calamaça, laia, receba a autoridade de Deus. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Ninguém te parou, ninguém vai te parar. Toma resistência, toma. O que chamou a atenção de Moisés no monte não foi porque a sarça estava pegando fogo, porque isso era normal. O que chamou a atenção de Moisés foi porque a sarça estava em chama, mas não se desfazia. Aleluia, continuava do mesmo jeito. Aleluia, o fogo pegando e ela com resistência. O que a sarça tinha diferente das outras? Não era o fogo, era a resistência. Tinha fogo, mas não queimava. Tinha fogo, mas não se desfazia. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toma resistência aqui, minha irmã, toma resistência, toma. Calamaia, recebe a resistência. Deus é especialista. Se tu pega uma vaca holandesa e leva para o deserto, ela morre com pouco tempo. Mas se tu pega um dromedário ou um camelo, ele fica até 3 meses sem beber água, porque no camelo e no dromedário tem resistência. Toma, eu estou vendo uma mudança. Você já viu falar de borboleta, de lagarta virar borboleta? Todo mundo já viu. Mas de vaca holandesa virar camelo e dromedário ninguém viu. Porque o Senhor está mudando hoje a tua resistência. Você acredita? Aquela irmã fraquinha já não existe mais. Aquele irmão fraquinho já não existe mais. Não aguentava nada, estava reclamando de tudo e de todos. A partir de hoje eu te mudo. Toma, em nome de Jesus, toma poder. Aleluia. Toma resistência aqui nesse culto. Você vai caminhar no mesmo deserto, mas não vai sentir as mesmas coisas, não vai sentir as mesmas emoções, não vai sentir as mesmas fraquezas, não vai reclamar, não vai lamentar, porque a minha resistência vai te pegar. Receba a resistência em nome de Jesus. Aleluia. Por tudo Deus seja louvado. Agradecemos com uma oração em nome do